Opa, eu vou compartilhar aqui com vocês agora, no início da nossa aula, um videozinho aqui, e aí a gente já vai dar continuidade aqui, tá bom? Vamos lá, deixa eu compartilhar. Compartilhar. Vocês estão vendo? Ainda Oi? não, Dirceu, muito mal. Igreja Eu tô vendo, mas tá parado. Isso Tá embaçado, Dirceu. E agora? Simples. Vocês conseguem ouvir? Melhorou. Tá bom, vou liberar aqui, então, vamos lá. Tô ouvindo, mas parou. Igreja missional simples. Isso é igreja missional. Simples. No passado, igrejas gastavam muitos recursos para construir os prédios mais atraentes e imagináveis nas comunidades em que eles estavam situados. Música legal, ensino atraente e um conjunto de programas projetados para reunir e manter as pessoas da comunidade na igreja. Qualquer um que quisesse vir seria bem-vindo, e os membros da igreja eram encorajados a convidar seus amigos e vizinhos. As pessoas que vinham eram cuidadas e pareciam relativamente similares. Educação, salários, passatempos, raças, lutas e histórias pareciam ser quase idênticas. Eventualmente, alguém fazia uma pergunta. E quanto a todas as pessoas que não são como nós, mas que vivem entre nós, por que não estão aqui também? Em resposta, a igreja aumentou seu orçamento com publicidade, enviando cartas de convite, anúncios de jornais, tempo de rádio, lançando páginas de internet modernas e oferecendo aos convidados o maior evento do mundo. Os membros da igreja começaram a depender da igreja para fazer o trabalho de transmitir a história de Deus ao mundo. Se alguém fosse trazido a um evento, ele poderia ouvir sobre Jesus de um pregador profissional. Dessa forma, convidar pessoas se tornou sinônimo de evangelismo. A igreja missional, por outro lado, capacita seus membros para serem a igreja da comunidade. A igreja treina, dá recursos, encoraja e desafia as pessoas para viverem o evangelho na comunidade para aqueles que, de outra maneira, ficariam desconfiados da igreja e seus esforços como publicitários. A igreja envia seus membros para viver entre pessoas que não são familiarizadas com costumes de igreja, nem com canções cristãs e nem com o que eles acreditam ser santo, exatamente como um missionário estrangeiro faria. A igreja missional reconhece que cada crente encarna a vida da igreja em sua vizinhança, escola e em seu local de trabalho. Cada um deles contando a história de Deus em seu contexto de relacionamento e compaixão. Isso é igreja missional simples. Pessoal, queria ouvir um pouco vocês aí, o que vocês conseguiram tirar desse vídeo para a gente iniciar um bate-papo aí. Como que vocês avaliam? Vocês acham que esse vídeo faz sentido, não faz? Vocês acham que esse vídeo não tem nada a ver? Queria ouvir um pouquinho vocês aí, como que vocês... O que vocês acharam desse vídeo? Como que vocês avaliam isso aí? Isso não tem nada de certo e errado não, tá? É só o que vocês acharam desse vídeo aí. Alguém que gostaria de compartilhar?
Viu algum ponto importante? Um de cada vez aí, sem... Então, o próprio nome diz, né, Dirceu? Igreja missional. Quer dizer, como o pastor fala, você tem que mudar as suas atitudes, falar de Jesus, né? Para as pessoas que estão ao teu redor, teus familiares, teus amigos, né? E praticar as boas ações para que eles vejam que realmente Jesus muda a gente, né? Que a gente era e o que a gente é hoje. E falar sempre de Jesus, como é bom, como a gente se encontrou, como é bom fazer parte dessa comunidade que a gente está hoje. Eu acho que é por aí. Sim, sim. Não sei se eu falei besteira. Não, faz sentido. E aí, o que mais, gente? O que vocês acham aí? Como que vocês veem isso aí? Quando ele fala de como que era a igreja, como que deveria ser, o que vocês veem aí? Gostei dessa última parte aí que ele fala que a gente tem que ser a extensão da igreja aqui na minha casa, né, na minha vizinhança, no meu bairro, enfim, nos meus locais de convívio, né? Bem interessante isso, porque a gente pensa que é só o prédio, é só o nosso PG, é só a gente aqui nessa aula, né? Não, não é, né? Sempre, todo dia, toda hora, todo momento. Deixa eu dar uma perguntinha aqui. Eduardo Gatti, quanto tempo você aceitou Jesus? Quantos anos? Quanto tempo? Quantos anos? Foi 2000, quando você aceitou Jesus? Então, quando eu me converti na Renascer, né? Que ano? Eu trabalhava no mercado financeiro e é aquilo que a gente acha que você é o bom, você faz tudo, você acontece, você é o cara, né? E de uma hora para outra eu me vi desempregado com 40 anos, sem nada. E minha mãe sempre falava, meu filho, você, né, tem que ir para a igreja, confia em Jesus. E eu sempre renegando, xingando e desdenhando, né? Até que um dia eu estava passando em frente de uma igreja universal e eu falei, minha mãe fala tanto desse Deus, vamos ver qual é a dele, né? Aí eu entrei e parece que o pastor estava falando para mim, porque chegou uma época, Dirceu, eu não levantava para procurar emprego, porque eu tinha 40 anos, achava que estava ultrapassado, que ninguém me queria, tal. E aí o pastor estava falando comigo, né? Parecia que ele estava falando para mim, confiar em você e tal, não sei o quê. Aí passou 2 dias, meu irmão me ligou que um rapaz foi vender um plano de previdência para ele na fundação que ele trabalhava e ele falou de mim, né? Comentou que eu estava desempregado, que eu era do mercado financeiro, e o rapaz mandou que eu fosse lá. Eu ainda demorei 2 semanas para ir conversar com o cara, Dirceu. E para ajudar, o cara era da igreja também, era crente também. Então aí quando eu fui, o rapaz falou, não, quer começar hoje, começa já. E foi aí que, graças a Deus, eu... Uhum. Mas né, que ano foi? Que ano foi, mais ou menos? Foi de 2020, 2019? Não, foi antes. Eu tô com 54, era 64. Quando que foi? Eu tinha 40 anos, faz 24 anos já. Roberto, quantos anos você aceitou Jesus? Oi? Quantos anos você aceitou Jesus, Roberto? Quantos anos já tem isso? Eu já estava aqui, foi em 96. Faz tempo, 24 anos, né? Kátia, Kátia, quanto tempo? 25 anos, parece. Eu sou um bebê ainda, 3 anos. Rosária, quanto tempo, Rosária? Eu aceitei Jesus com 12 anos. Foi ontem! Foi ontem! 16. Foi ontem! Não, foi bastante tempo. Porém, eu acho que eu estou desenvolvendo a salvação faz pouco tempo. Porque depois eu peguei uma certa idade e fui para o mundo, né? E aí, graças a Deus, pela misericórdia dele, ele me trouxe de volta. Edgar, quantos anos, Edgar? Eu comecei a desenvolver a minha salvação, então, acho que eu estou bebê ainda. Quantos anos, Edgar?
o áudio, Edgar, o áudio, o seu áudio. Desculpe. Então, eu me converti em 81. Então, eu fiz em maio 40 anos de convertido. Glórias a Deus, hein? E aí, Hildo, quanto tempo, esposa, quanto tempo? Ô, Dirceu, eu tô na linha da Rosário, né? Convertido, talvez nós somos os mais bebês aqui, igual a Kátia falou. Porque eu me sinto convertido de 2 anos para cá, assim que voltei iniciei para o Horto do IP. Eu estava muito longe, venho de frequentar a igreja, mas não como um convertido, assim como uma obrigação familiar. Agora que eu me sinto convertido mesmo, vai fazer 2 anos. Eu esqueci o nome, sua esposa está no quanto tempo? Eu também estou na mesma linha aí da Rosário. Minha mãe é evangélica, né? Desde pequena, desde os meus, acho que 6, 7 anos. Eu frequentava, mas com os meus 13 anos eu saí. E aí eu retornei agora, no mesmo tempo que ele também tem. Vai fazer 2 anos que a gente está... Por que eu estou falando isso? Eu também tenho mais ou menos, aceitei Jesus com 16 anos, eu aceitei Jesus, né? Aceitei a graça de Jesus na minha vida, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu perguntei para vocês. Graças a Deus, né, pela graça salvadora de Jesus, e de uma forma ou de outra vocês foram alcançados pela palavra de Deus, né? Mas, assim, antigamente, há muitos anos atrás, como o próprio videozinho comentou, tinha-se o conceito e a ideia que o único lugar para a pessoa ser salva ou aprender de Jesus era na igreja. Então, as pessoas eram meio que ensinadas a levarem a pessoa para a igreja, né? Então, lá é o lugar santo, lá é o profissional que vai trazer a palavra, ou é o culto evangelístico, e para você ver como os conceitos mudam quando a gente trata, né, do que a gente vai compartilhar e estudar nesses dois próximos domingos, o conceito. Então, eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês a ideia de Jesus, que nós fomos chamados para brilhar no mundo. A igreja foi chamada para ser sal e luz no mundo. Né? A igreja foi chamada para sair de dentro para fora. Né? E aí, quando a gente pensa nessa questão de igreja missional, a igreja ela não pode viver ali nas 4 paredes. Então, quando a gente começa a olhar esse conceito, qual é a minha responsabilidade? Eu estava lendo um livro, eu sempre tenho um livro que eu leio quase sempre, que é um livro do Rick Warren, que ele fala Uma Vida com Propósito, né? É um livro que eu gosto demais de alguns conceitos que ele coloca. E a gente tem um propósito, nós temos um chamado para cada um de nós aqui. Né? Então, uma vez que a graça de Jesus alcançou a nossa vida, nós temos a responsabilidade de poder compartilhar com as pessoas aonde nós estivermos. Né? Então, nós somos, como o vídeo coloca lá, o conceito de como era e o conceito como deve ser, como a Kátia colocou. Né? Nós temos que brilhar a luz de Cristo aonde nós estivermos. Né? Então, assim, isso faz toda a diferença. Né? Porque, assim, se a gente para assim, puxa, a igreja ali é um ponto seguro, né? Como um exemplo que o Edgar sempre comenta, quando a gente fala de pequenos grupos, ali é o grande ajuntamento, né? Ali é o barco onde todo mundo é treinado, onde todo mundo é capacitado, todo mundo recebe as informações bíblicas, é confrontado, é lapidado para poder sair para o campo da batalha, que é o mundo, né? Então, nós não somos chamados para ficar parados dentro da igreja, né? Nós somos chamados para poder ir e brilhar a luz de Jesus, né? E brilhar, né? A gente brinca, né? Aqui, possivelmente, alguns de nós aqui já tomou um café sem açúcar, né? Tem pessoas que gostam. Ou uma carne sem sal. Meu, que é uma carne sem sal? Agora, quando você coloca um salzinho, um tempero... Então, a igreja foi chamada para ser sal e luz no mundo. Fazer diferença onde ela estiver, né? Então, só para a gente poder refletir e pensar um pouquinho agora no início, eu vou compartilhar
o PowerPoint para a gente poder dar continuidade. Vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Então, a gente vai falar um pouquinho, então, nesses 2 próximos domingos sobre igreja missional, né? Igreja missional é algo que tem, realmente, nós temos uma missão, cada um de nós temos uma missão dada por Cristo, né? Nós não fomos salvos apenas por ser salvos para herdar o lugar no céu. Nós somos chamados para um propósito, aqui onde nós estamos, aqui e agora, né? E aquilo que a gente conversou em algumas aulas anteriores, né? Nós temos que influenciar o amor de Jesus, né? A palavra boa, a palavra que transforma, né? O Espírito Santo trabalha na nossa vida para que a gente possa compartilhar isso, né? Jesus veio para os pecadores, né? Jesus veio para os pecadores, né? Então, isso tem que tocar o nosso coração. A gente não pode guardar esse tesouro, né, essa palavra, né, ele veio para os pecadores, né? Aí a pergunta que eu faço: o que seria se a igreja não cumprisse seu propósito, né, de ser uma igreja missionária, né, ou sermos servos que compartilham a palavra, né? Jesus veio para os pecadores, ele veio para os doentes, e a gente vive hoje cada vez mais no mundo que as pessoas têm sofrido demais, né, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, né? Então, Jesus veio para dar essa paz, esse alento, né? E ele quer usar a vida de cada um de nós aqui, aonde nós estivermos, seja num ponto de ônibus, seja colocando combustível no carro, né? Às vezes eu paro assim, me sinto tão, qual é a palavra? Tão incapaz quando às vezes vem pessoas pedir alguma coisa no carro, porque tem tantos pendentes, né, ultimamente, né, eu fico assim, Senhor, eu estava com meu pai esses dias lá na casa do meu pai, frio, fui buscar um negócio lá, e chegou um cara meio assim, e pedindo alimento, falou que tinha 2 crianças que estavam doentes, aí eu perguntei onde ele morava, aí você fica assim, é verdade, não é, você ajuda, não ajuda? Eu falei, pai, vamos ajudar, entendeu? Tanto que eu vou passar na favelinha lá, quando ele falou que mora, porque eu vou deixar um negócio para a filha dele e tudo. Então, a gente precisa ser esse alento, né? A gente precisa ser os braços, os pés de Jesus aqui, como uma igreja missional. Se a igreja, se todos os membros das igrejas, não estou dizendo da igreja do IP, se todos os membros das igrejas, corpo de Cristo, que vivem nessa terra, entender o propósito do que é ser uma igreja missional, muita coisa vai ser diferente, né? Aí falam por aí que existem milhares e milhares de cristãos, né? Aí eu, como já falei aqui, se realmente existem milhares e milhares de cristãos, por que o mundo não é melhor? Por que as situações são diferentes? Por quê? Não dá para entender, né? Mas a gente precisa lembrar que Jesus quer usar a nossa vida, né? Tem alguns termos aqui que a gente vai compartilhar. Eu vou ler para vocês aqui, ó. A palavra missional é um adjetivo de missionário. A diferença da igreja missional de uma igreja tradicional é o senso de missão. É o senso de missão, né? Alguém pode ler para mim, por gentileza? Alguém lê o 3º parágrafo, o outro 4º e o outro 5º, por favor. Só uma dica aqui, Disseu. Pessoal, não olha para a tela agora, olha aqui para mim. Se você tiver dificuldade para ler, você pode tocar na tela com os 2 dedos e ampliar. Ele amplia o tamanho das letras, tá? Se alguém não sabia, porque às vezes as letrinhas estão pequenas, mas aí você coloca assim os 2 dedos na tela e aí você abre assim, ok? Ok. Alguém pode ler, por gentileza? A palavra missional é um adjetivo de missionário. Pode ler outro.
É terceiro parágrafo, né? Pode ler o segundo. Eu Vamos li ler o de novo. primeiro. Pode ler o segundo. Tá. A diferença da igreja missional de uma igreja tradicional e o senso de missão. A igreja estabelecida com missão bíblica, ela atua no outro lado da rua e não apenas em missões além-mar. Missional significa realmente fazer missão aonde você está. Missional significa adotar a postura de um missionário, aprendendo e adaptando-se à cultura ao seu redor e permanecendo bíblico. Último. Resume-se o termo declarando que ser missional significa ser um missionário, sem nunca sair do seu código postal. Muitas igrejas tradicionais têm perdido o lado missional. Gente, se eu pegar esses pontos aqui, não sei vocês, mas mexe no meu coração porque é uma coisa muito direta para cada um de nós. Quando fala que a igreja missional bíblica, ela atua do outro lado da rua, né? Não apenas além do mar. Aquele negócio, né? A gente tem aqui 100 missionários que estão atuando lá do outro lado do mundo. Mas e meu vizinho aqui do lado? E a minha redondeza das pessoas que estão ao redor da nossa igreja, né? Então, isso cabe a responsabilidade. Eu estava até conversando com o Oséias, que é a nossa igreja essa semana, sobre essa questão, e graças a Deus pela nossa igreja, né? Isso graças a Deus pela visão que a nossa igreja tem de ser uma igreja atuante e relevante onde ela se encontra, né? Se for para olhar, a nossa igreja, ela tem trabalhado, tem tido alguns trabalhos, né, sociais, né, trabalhos de doação de sangue, trabalho de alimentação, doação de alimentos, trabalhos de roupas. Então, a nossa igreja ela se preocupa com a visão de lá e aqui, né? E graças a Deus por isso, né? E a nossa igreja passa essa visão, ensinando que cada um tem a responsabilidade de pregar a palavra, né, para aquele que está do nosso lado, no nosso pequeno grupo. O nosso pequeno grupo, ele é um campo missionário, né, no qual você pode exercer, né, essa questão de poder compartilhar a palavra de Deus. Infelizmente, né, tem muitas igrejas que fazem missões em vários lugares do mundo, mas não fazem missões no seu bairro. Então, nós estamos chamando, e a gente vai ver mais alguns versículos bíblicos na frente, que fala, né, a pergunta que eu faço, vocês acham que está correto essa questão de fazer missões lá, do outro lado do mundo, e não fazer missões aqui? Como que vocês veem isso? Vocês aí. Eu queria aproveitar, estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Então, eu queria aproveitar que você ainda está nesse ponto de introdução para fazer um pequeno comentário sobre o que nós aprendemos na semana passada e o que o Disseu está trazendo hoje. Então, pessoal, isso é muito importante, tá? Porque isso ajuda a compreender o conteúdo de hoje. Teve alguém que não estava domingo passado aqui? Ao Hildo? Então, eu queria sugerir para vocês para assistirem a gravação da aula de domingo passado, ok? Que está disponível. Se vocês não tiverem acesso, aí vocês perguntam que depois a gente manda para vocês como ter acesso. Tá. Mas o que eu queria falar, antigamente, pessoal, os crentes, eles ofertavam financeiramente na igreja para que o missionário fosse para outra cultura, para outro estado, para outro país, para fazer a obra de Deus. E aí o membro, ele ficava assim, se sentindo confortável. Eu estou pagando para alguém fazer a obra de Deus. Então eu já faço a minha parte. Eu já oro e eu já sustento. O que Disseu está trazendo agora para nós, isso é bom.
Não é para a gente deixar de fazer isso. É para a gente continuar investindo em missões. Mas o que ele está trazendo para nós é a responsabilidade do cristão, que também é um missionário onde Deus o colocou. Ele não precisa sair da sua casa, mudar. É lá na sua esfera de relacionamentos que ele também tem a missão. Ele também é um missionário. Então, ele não precisa parar de trabalhar no escritório para se dedicar só à obra de implantar. Não, Deus quer. Deus usa o missionário que vai lá implantar a igreja em outro lugar e usa a gente também. É por isso que fala missional. Cada crente recebeu a missão e ele está atuando como missionário. Ele tem essa visão também. É só para a gente separar a aula anterior. Por isso que é uma questão de lógica. Na aula anterior, eu destaquei o trabalho dos missionários que estão lá. E hoje Disseu está destacando a igreja local que treina os seus membros para serem missionais. Beleza? Pode voltar a sua pergunta, que a gente até já esqueceu. Gente, eu queria perguntar para vocês como que vocês veem essa questão de que a igreja que ela, como o pastor Edgar falou, ela remunera os missionários em vários lugares do mundo, mas não tem serviços sociais na redondeza. Como que vocês avaliam isso? Como que vocês enxergam isso? Como que vocês veem isso? Me ajuda aí, gente. Vamos aí. Vai, Zé, fala aí. Eu acho, Liceu, que nesse caso a igreja está errada, porque ela tem que pregar, tem que ser missão em todo lugar, né? Até os confins da terra. Então tem que fazer no local também, e também, principalmente, igual a nossa igreja nós fazemos. Temos sustentados missionários na Ásia, na África, né? Então tem que ser em todo lugar. Eu acho que não é só lá fora. Mas, às vezes, tem igreja que não faz no local. Isso, algumas localidades, mas eu acho que tem que ser feito em todo lugar, né? E uma coisa, por mim, aqui perto. Uma coisa importante nisso, aquele negócio, puxa, Deus de repente vai te levar para uma igreja que ela não tem essa visão, essa sensibilidade de que cada cristão é um missionário. Você pode começar por você fazendo a sua parte, né? Então, cada um de nós aqui temos a responsabilidade de sermos sal e luz e pregarmos, né, Jesus como Salvador aonde estivermos, né? E isso é muito, muito interessante. Um outro ponto também aqui, deixa eu só clicar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Espera só um minutinho, porque quando eu abro a tela, Alguém pode ler para mim, por gentileza, o que está aí agora, por favor? Posso ler, Disseu? Pode ler. Igreja missional não se contenta, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Igreja missional não se contenta com a missão de ser um trabalho baseado apenas na igreja. Pelo contrário, ela se aplica a toda a vida pela vida de um cristão. Todo verdadeiro discípulo no reino de Deus é um missionário. Todo discípulo é um agente do reino de Deus. E o dever do discípulo é levar a missão de Deus em todas as esferas da vida. Somos todos missionários, enviados em uma cultura não cristã. A igreja missional representa uma mudança significativa na maneira como pensar sobre a igreja. Como o povo missionário de Deus deve se envolver com o mundo da mesma maneira que ele faz. Deve-se sair em vez de apenas estender a mão. Quando a igreja está em missão, é a verdadeira igreja. O próprio Jesus foi um exemplo fantástico para cada um de nós, se nós avaliarmos e pensarmos aqui. O próprio Jesus foi um missionário, né? Porque ele atendeu, né? Ele atendia a todos que estavam ali desesperados e perdidos, né? Ele tratou com né? Aqui eu coloquei uns desenhinhos aqui, né? Ele pôde tratar com uma prostituta, né? Ele tratou com cobrador de impostos. Então, assim, o ser uma igreja missional, aonde
o povo de Deus estiver, aonde o cristão estiver, ele pode pregar e fazer diferença na vida das pessoas. Aí a gente fica pensando aqui, né? Puxa, o que Deus tem tocado no seu... Quando você começa a ouvir isso, eu fico pensando, aonde Deus quer te levar para você poder ser um missionário, né? Por exemplo, você que trabalha, igual eu trabalhei no Uber, né? Eu trabalhei com o Uber. Então, quem são os seus relacionamentos de contato? É o pessoal do Uber. Hoje eu trabalho com contabilidade. Quem são o pessoal de que eu tenho mais contato? Escritório de contabilidade. Então, aonde eu estiver, poder brilhar o amor de Jesus e ser um agente do reino de Deus, isso vai fazer uma grande diferença, né? Imagina se todos os membros, de novo, se todos os membros da nossa igreja entendessem o propósito do que é ser uma igreja missional. Qual seria o impacto e a influência dos membros para que o reino de Deus crescesse e muitas pessoas fossem salvas pelo amor de Jesus? Como seria esse impacto? Né? Então, quando ele fala que todo discípulo é um agente do reino de Deus, né, e devemos levar a missão de Deus em todas as esferas da vida. Gente, ser cristão é 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? Então, ser um cristão missional é 24 horas por dia, 7 dias por semana. É a todo momento. Isso tem que estar intrínseco dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro da nossa atitude, né? Então, assim, quando a igreja está em missão, aí sim ela é a verdadeira igreja, né? Como a igreja não foi somente, a igreja não existe somente para uns aos outros. Ela é para isso também, né? Aqui fala, em Atos 1:8, mas receberei o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sereis minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? O texto diz que o evangelho deve ser pregado em toda parte, mas parece que muitas vezes invertemos a ordem e começamos pelos confins da terra. Negligenciamos aqueles que estão ainda em Jerusalém, que é do outro lado da rua, né? Alguém queria comentar alguma coisa sobre isso? Por favor? Ô, Disseu, deixa eu falar só uma coisinha rápida. Lá atrás, quando eu me convertei, com seu pai, né, e o Benedito, lembra que nós tínhamos culto à noite, de manhã à noite, escola dominical, né? E naqueles primeiros dias, eu saía de casa, tinha que levar a Bíblia e o cantor cristão. E eu tive dificuldade naquela época, eu tinha vergonha, porque quando eu saía aqui de casa, às vezes os vizinhos ouviam, né, via eu com a Terezinha saindo, mais a Andréia, eu com a Bíblia, o cantor cristão. Às vezes a gente esquecia, voltava para buscar o cantor cristão. Na época eu não tinha carro, eu ia a pé mesmo. E aí o pessoal falava, tá vendo, ali o crente, olha só que safado, coisa assim, né? Aí, quer dizer, naqueles primeiros dias, naqueles primeiros tempo, primeiro ano, eu tive muita dificuldade para vir na igreja, na reunião de homens, nas quartas-feiras de oração, né? E depois, agora não, hoje, graças a Deus, em todo lugar que eu vou, eu já, se tiver de orar, eu oro, se tiver de falar alguma coisa, eu sempre posiciono no lado de Jesus, mas sem discussão, sem briga, né? Mas no começo mesmo eu tive dificuldade para sair com a Bíblia debaixo do braço, que hoje não mudou muito, né? Hoje leva o celular, leva um tablet, mas naquela época eu comecei, tinha que levar a Bíblia, e aí era dificuldade, mas hoje eu vejo, né? Graças a Deus, Deus tem trabalhado e tem feito, né, revelação, assim, através da palavra mesmo, né? Que a gente tem que buscar e ser um crente verdadeiro, como você falou, 24 horas, não é só no domingo, tem que ser todos os dias, todas as horas e 7 dias por semana, né? Isso que você falou, Zé, um comentário. Não, faz total sentido, né? Às vezes, mas a questão aqui também, em tudo isso, cada um tem o seu jeito de ser, né? Igual, por exemplo, não parece, mas eu também, quando citei Jesus, eu sempre fui muito tímido. Cara, eu não sabia falar direito. Né, eu tinha muita dificuldade para me expressar, né? O Edgar que me conhece aqui, eu tinha muita dificuldade para me expressar, eu era muito tímido,
né? E com o processo do amadurecimento, do crescimento, da busca, do desenvolvimento, a gente vai aprendendo nesse processo. Mas o mais importante para sermos essa igreja missional, ou entender esse propósito, nós como cristãos, é a nossa vida. A partir do momento que você entendeu que pela graça sois salvos mediante a fé, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira, aquele que crê não tem condenação, mas passou da morte para a vida, a partir do momento que você reconhece seus pecados, pede perdão, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça e tal, você já tem uma base suficiente para poder compartilhar desse plano de salvação maravilhoso que transforma vidas, né? E é verdade, muitas pessoas, né, elas são mais tímidas umas que as outras, mas o propósito no seu coração e na nossa mente de entendermos que nós temos essa responsabilidade, nós somos chamados para ser testemunhas e falar do amor de Jesus pelo poder do Espírito Santo de Deus, né? Hoje eu brinco, né? Quando eu vou falar de Jesus para alguém, eu já penso assim: ó, Jesus, eu vou falar do Senhor. Se o cara não aceitar, é com você, não é comigo, não. Eu vou falar de você aí, Jesus. Eu vou falar. Então, assim, porque quando a gente fala do amor de Jesus, do que ele fez na nossa vida, hoje em dia, pessoal, a nossa palavra, né, a nossa atitude, ela faz uma diferença. Por que você faz isso? Por que você leva tão em consideração o casamento, né? Por que você não traz sua esposa? Por que você tenta educar seus filhos de uma forma que você não é agressivo? Por que o cara está te oferecendo propina? Por que você não aceita? Então, as oportunidades para testemunharmos do que Jesus fez na nossa vida, do nosso caráter, isso já é o início desse processo, né? E eu fico muito tranquilo, graças a Deus, por falar desse assunto com a gente, porque, graças a Deus, eu entendo que a gente está no caminho, né? E a gente está no caminho, né? Graças a Deus por isso, né? Alguém colocou alguma coisa aqui no bate-papo? Deixa eu ver aqui. Quando apresentamos o Evangelho e a pessoa rejeita, não está nos rejeitando, rejeitando a Jesus. É isso, sabe? Então, assim, gente, vamos, assim, Senhor, aquela questão do projeto da nossa igreja, né? Eu mais um, né? Então, meu desejo aqui é que, quando terminar essa aula, você coloque no seu coração e na sua mente de você, falar do amor de Jesus para uma pessoa. Eu mais um. É compartilhar o amor de Jesus, se aproximar dessa pessoa, né, ser testemunha para ela do que Cristo está fazendo na sua vida. Eduardo, você é de ponta cabeça aí, Eduardo. Seu celular. Vamos lá. Eu desliguei o microfone. Eu pensei que ele estava fazendo acrobacia aí, Disseu. Gente, eu vou ler isso aqui para vocês, aqui agora. Igreja missional. Então, pregar o Evangelho não é simplesmente falar de Jesus. A proposta da vida missional é muito mais que compartilhar sua fé ou falar de Jesus. Vida missional tem a ver com encarnar Jesus aqui na Terra e refletir Jesus às pessoas ao seu redor. É aceitar as pessoas e não julgar. É amar ao próximo como a si mesmo. É contagiar as pessoas com amor e compaixão no seu dia a dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, outro ponto importante dessa questão de ser a igreja missional é encarnar Jesus na nossa vida. Nós somos chamados para sermos santos como Jesus foi, né? Nós somos chamados para seguir o exemplo de quem? De Jesus, né? E muitas vezes a gente não vai falar com algumas pessoas, né? Por exemplo, às vezes a gente não fala com determinados grupos de pessoas, porque muitas vezes a gente tem preconceito de algumas pessoas, né? E a gente não pode deixar isso tomar conta do nosso coração, da nossa vida, né? Lembra que a gente viu no início do vídeo? É muito fácil nós lidarmos com as pessoas que são semelhantes a nós. Igual, por exemplo, o
o Eduardo aí já teve em meio das gangues, as gangues do futebol. Então, ele sabe que aquele lugar lá é um lugar tenso, mas ele tem ali uma liberdade e um jeito de poder se aproximar e refletir Jesus lá. Né? Eu fico muito, às vezes até muito inseguro de falar algumas coisas nesse sentido, porque, por exemplo, a gente fala assim, né? Como que o povo de Deus vai alcançar uma prostituta? Como que o povo de Deus vai alcançar um homossexual? Como que o povo de Deus vai alcançar, talvez, um casal de homossexual? Como? Eu quero ouvir um pouco vocês. Depois eu falo. Falando, mostrando. Ele pode não aceitar na hora, mas a sementinha vai ficando ali, né? Uhum. Então, é aquilo que a gente fala, quer dizer, você tem que praticar, mostrar, né? Falar, entendeu? A Bíblia fala para nós não fazermos acepção de pessoa, né? Então, assim, aquele negócio, né? Eu amo você, mas eu não compartilho do seu pecado, né? Então, assim, é poder... Como que Jesus tratava as pessoas que não eram igual a ele? Ele amava, ele respeitava e falava a verdade em amor, né? Então, assim, eu fico pensando... por isso que, às vezes, eu penso que nós, como cristãos, eu me coloco nisso também, eu me coloco dentro disso, né? Às vezes, puxa, de repente, você vê uma situação, né? De repente, eu conheço alguns homossexuais, né? E aí você conversa tudo, mas você nunca, ou eu particularmente, nunca cheguei ali e falei diretamente de Jesus, né? Nunca falei diretamente de Jesus, mas eu falei, puxa, será que o caminho que você está seguindo está correto? Né? Será que não tem uma outra alternativa para a sua vida? Mas a gente precisa o quê? Refletir Jesus na nossa vida. Refletir Jesus nas nossas atitudes. Né? E aí embaixo ele continua. Nas igrejas há muitos agentes secretos. Né? Vivemos em um tempo onde a verdade absoluta tem sido questionada até mesmo pelos cristãos. Né? Será que a gente pensa que não, mas em muitas igrejas, às vezes até alguns crentes têm questionado, será que realmente a palavra de Deus é a palavra de Deus? Será que aquele princípio bíblico realmente é verdade? Né? Então, hoje a gente vive num mundo, hoje tudo é relativo. A Kátia pensa uma coisa, eu penso outra coisa. Então assim, cada um pensa do jeito que quer e a vida que continua. Não. A gente, como cristão, a nossa base de regra e fé e prática é a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala sobre aquilo? Como que a palavra de Deus trata sobre aquilo? Né? Então, para nós como cristãos, não existe a questão do relativo. Existe o que a Bíblia coloca para nós. Vocês concordam com isso? Né? Kátia, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como que na sua... Calma, não precisa ficar nervosa, não. Kátia, como que na sua opinião, né, como que você vê essa questão do crente lidar com essa questão do relativo, de quando uma pessoa fala assim, eu não penso que nem você, como que você acha que a gente deveria abordar? Então, é difícil falar, porque a gente também não tem que entrar em discussão, né? A palavra fala, né, para a gente não entrar em discussão. Então, eu tenho essa dúvida, de, assim, se a gente vai ficar falando, não, a Bíblia está aqui, está escrito isso aqui, aí a pessoa vai falar, não, aqui está escrito isso, e aí a gente vai acabar entrando em atrito. E aí, né? Tá. Não, mas, por exemplo, é lógico, né? Assim, a gente vai ter sabedoria, e a gente precisa falar as coisas em amor, né? Falar as coisas em amor e com sabedoria. A gente não está aqui para discutir,
né? Ou fazer as pessoas enfiar na goela das pessoas a verdade. Né? A gente fala assim, ó, a Bíblia, nós cremos nisso. Né? A gente, como cristão, a gente crê nisso e a gente entende que essa é a verdade. Né? E fala assim, ó, será que... Igual, por exemplo, quando a gente pensa assim, sobre a questão de salvação, aí o professor de vai me ajudar nessa historinha, se ele vai lembrar, se eu consigo contar a historinha aqui. Por exemplo, nós cremos que Jesus Cristo é o Salvador. Ele morreu na cruz por nossos pecados. Nós cremos nisso, né? Beleza. Aí a pessoa fala assim, não, eu não creio em Jesus. Aí você pode falar para a pessoa assim, ó, eu creio em Jesus. Se você estiver errado de achar que Jesus não é o Salvador, você vai para o inferno. Agora, se eu estiver errado, eu não vou perder nada. Conseguiu entender a diferença? Conseguiu entender a diferença? Conseguiram entender? Então, assim, muitas vezes... Agora, uma coisa difícil de ser é quando a pessoa fala assim, eu não acredito na Bíblia. Teve uma pessoa na minha academia que falou assim, Jesus não existiu. Isso aí é invenção da igreja evangélica para as pessoas ficarem independentes de uma criação humana. Ele não existiu. É só a Bíblia que defende que Jesus existiu. Nenhum outro livro prova que Jesus existiu. Ainda bem que eu já tinha estudado sobre isso, e eu falei para ele, assim, olha, tem documentos, na época do Império Romano, documentos que os imperadores pediram para registrar os fatos do mundo, e num desses documentos aponta que um certo Jesus Cristo atraiu seguidores na Palestina, né, no estado de Israel. Então, tem fontes fora da Bíblia que confirmam a veracidade, né, que Jesus era um personagem histórico. Mas, assim, é como a Kátia falou, tem gente que a gente começa a falar, a pessoa não quer ouvir. Ela está fechada, ela nem deixa você falar. Quando é assim, eu paro. Porque a pessoa não chegou a hora. Ela está muito verde. E a gente não pode amadurecer à força, né? Então, a gente tem que esperar que Deus vai provocar aquela pessoa para ela chegar num ponto de ouvir, talvez através de uma experiência, de uma dor, ou de uma busca por Deus. Então, a gente pode falar alguma coisa, mas assim, ontem o cara que estava me vendendo um botijão de gás, eu comecei a conversar com ele começou a falar alto, e que ele estava estudando sobre o judaísmo, e que Jesus não era, Jesus era um impostor, não era, o judeu não acredita em Jesus, e ele começou é um brasileiro defendendo como se fosse um judeu que não acredita em Jesus, né? E ele começou a gritar, eu falei, daqui a pouco os vizinhos estão pensando que a gente está brigando aqui, discutindo religião na porta de casa, e ele não estava brigando, ele estava só falando alto, que era o jeito dele. Mas ele não queria escutar nada de mim. Aí eu falei, tá bom, outro dia a gente conversa mais, obrigado e tal. Não adianta ficar batendo boca com a pessoa. Verdade. Pastor, nessa hora tem que calar e orar, né? Porque não tem jeito, né? Ó, quero só concluir aqui hoje, na semana que vem eu vou continuar ainda com esse tema. Tem um livro do Tim Keller, A Igreja Centrada. Ele fala que a Igreja Centrada é recolocar o Evangelho no centro da polarização, mostrando que o reino de Deus não se resume a duas possíveis respostas, mas que o Evangelho genuíno pregado e vivido por Cristo e pelos cristãos é a única melhor resposta. Então, esse livro da Igreja Centrada do Tim Keller, ele coloca o Evangelho como centro, né, centro principal da nossa vida, né, e ele coloca Cristo é a melhor resposta para o cristão, né. Então, lembrando sobre a igreja missional,
Então, nós somos chamados para um propósito de poder brilhar a luz de Cristo. Fomos chamados para ser sal e luz. Fomos chamados para ser testemunhas aonde nós estivermos, nos nossos relacionamentos, né? Podemos brilhar. E também essa questão de poder compartilhar e refletir o amor de Jesus a todas as pessoas, né? Então, se esses dois pontos nós entendermos como cristão na nossa vida do dia a dia, muita coisa vai ser diferente. Não vai ser fácil, né? Aquele negócio de aceite Jesus e pare de sofrer não existe, né? Cada um pega a sua cruz e siga-me, né? Mas e caminhar com Jesus. Então, que a gente possa realmente lembrar nessa semana, né? E eu desafio a cada um de nós pensarmos em alguém, né, intencionalmente, para podermos compartilhar o amor de Jesus, ou para podermos compartilhar o amor de Jesus, ou para refletirmos a pessoa de Jesus para essa pessoa, né? Através do amor, através do apoio, através da oração, né? Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma dúvida? Tá. Na semana que vem, eu vou trazer 2 vídeos que falam sobre esse tema, que um vídeo mexeu demais comigo, que ele fala sobre a questão do que as pessoas falam do que é a igreja, né, do que é o cristão. Não sei se vocês já viram esse vídeo. É um vídeo que ele mexe com a gente, porque são vários grupos que falam o que é a igreja, o que é o cristão para eles. E isso mexeu no meu coração de eu ficar meio bravo, revoltado. Mas é bom a gente refletir o que as pessoas estão falando, o que é o cristão, o que é a igreja, né? Tudo bem, algumas coisas eles falam com o conceito e com a lupa deles, mas a gente tem que refletir, né, irmão? E outro vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da igreja missional. Gente, queria pedir para o Edgar concluir uma oração, e semana que vem a gente está na última aula, vamos fazer aí um fechamento legal. Valeu, Disseu, muito bom o vídeo de hoje, que mostra a igreja descentralizando, né? A responsabilidade, a gente não depende da igreja, a gente depende assim, ela nos ensina, ela nos instrumentaliza, mas não é só lá que se serve a Deus, né? Então, a gente tem sempre batido nessa tecla, né? Nós somos adoradores, e não apenas frequentadores. Amém. Então, vamos orar. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade, Pai. O Senhor tem trazido assuntos aqui, desafios, que responsabilidade que nós temos de representar o Senhor. É uma responsabilidade, mas também é um grande privilégio. Senhor, como nós somos gratos. Como o Senhor faz bem a nossa vida. Como o Senhor mudou radicalmente nosso estilo de vida, nosso olhar para o mundo. O Senhor abriu nosso entendimento. E isso é um presente do Senhor, Pai. A gente ser perdoado, ser aceito, a Tua palavra que toca tantos assuntos que nos ajudam a melhorar, tomar boas decisões. E a gente não quer ficar só para nós. Não queremos ir para o céu pensando só que nossa passagem está garantida. Então, nós oramos, Senhor. Nós conhecemos pessoas, cada um de nós aqui, parentes, amigos, gente que nós vemos de vez em quando, gente que a gente vê com mais frequência. Então, nós oramos por eles, Pai. Em nome de Jesus. Usa, Senhor, nossa vida. Dá-nos as palavras certas, Pai. Nos ajude a não falar demais, também a não falar de menos. Ajuda a gente a amar, para que a gente, através do amor, ganhe também boas oportunidades. Abençoe cada um aqui, que não fique desanimado. Senhor, nos dê uma atitude boa para o inimigo não nos deixar para baixo, para o inimigo não nos desanimar e a gente achar que não conseguimos. É o Senhor que consegue as coisas através de nós. Então, use cada um de nós no poder do Espírito Santo.
Alcance nossas casas também, Pai. Se tem Amém, alguém Pai. aqui que tem filho, filha, marido ou esposa que não tem Jesus, use cada um de nós para ser uma Amém. luz dentro da nossa casa. E o Senhor já Amém. está abençoando quem Amém. mora com a Amém. gente, porque o Senhor está dentro de nós. E a nossa Amém. casa toda já está abençoada. E obrigado por isso também. Uhum. Obrigado, Pai, por a gente ter chegado até aqui e nos ajude a concluir esses estudos na semana que vem. Obrigado pela Amém. vida do Disseu. A gente Uhum. fica tão grato porque o Senhor deu para ele uma nova página, novas páginas de vida, para ele Amém. continuar crescendo e te Uhum. servindo com muito mais paixão. Que o Amém. Senhor preserve a saúde dele e o restante do tratamento. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém.